Bom, muito bem. Então, esse é o IFMT em Diálogos, que a diretoria de ensino está propondo. A gente fez um diálogo com a DPPG e com a DIEX, porque eles são muito importantes neste processo também. Sob a liderança da Elisandra, é uma proposta coletiva de toda a diretoria de ensino, principalmente da nossa equipe pedagógica, que tem uma atuação importante e que a gente pretende que tenha cada vez mais nesse processo. Então, essa iniciativa é para a gente buscar esses diálogos para criar esses novos currículos, mesmo sabendo que nós entregamos já uma educação de altíssima qualidade. A direção de ensino assumiu com os seguintes desafios: solucionar alguns problemas graves referentes ao passado, né, que nós estamos encarando de frente, mesmo que sejam problemas antigos, problemas históricos, problemas difíceis, nós vamos encarar, tá, em parceria com vocês, mas a gente vai assumir. Nós temos os desafios do presente, que são as demandas do dia a dia, que são muitos processos, cursos, PPCs, etc. E nós assumimos como a missão e o desafio de pensar o futuro, de pensar o IFMT estrategicamente. Mas pensar o IFMT estrategicamente não é nós, daqui de cima ou de onde estamos, pensarmos sozinhos. Ninguém constrói novos currículos com o arrojo que a gente deseja, currículos totalmente adaptados ao século XXI sozinho. Não existe fórmulas, não existe passo a passo, não existe um livro que fala faça assim, tá? Nós vamos precisar realmente construir coletivamente. Para não deixar dúvidas sobre a qualidade dos institutos federais, no ensino médio nós temos números de PISA semelhantes ao dos Estados Unidos, que investe muito mais por aluno do que o próprio Instituto Federal. Esses números não são do IFMT, eles são números do Instituto Federal como um todo, tirado de um artigo científico. Nossos números são semelhantes aos países da OCDE e semelhantes aos países que mais investem em educação no mundo. Eu já tive em outras duas oportunidades falando desses números, depois a gente pode conversar mais deles se for o caso. Mas o PISA é a avaliação internacional mais importante, então nós temos números muito interessantes em termos de PISA, comparados muito além da média brasileira, né? E comparados a países que têm sistemas de educação de ponta hoje no mundo. Então aqui à esquerda tem uma notícia que nos mostra isso, lá do Instituto Federal de Minas Gerais, e à direita nós temos esse, dentre muitos outros cursos dentro do Instituto Federal, que é nota 5, e a gente, aqui dentro, a gente é capaz de mostrar que a gente consegue fazer um curso de excelência. Dentro dos últimos parâmetros de avaliação, me parece que o curso de turismo, assim como foi informado pela reitoria, curso de turismo e só mais um outro curso no Brasil de turismo tirou nota 5, dentro dos últimos parâmetros de avaliação do MEC. Então, nós mostramos para a sociedade brasileira que o Brasil é capaz de entregar uma educação pública de alta qualidade. Nós mostramos, porque a gente tem infraestrutura muito boa, precisa fazer suas melhoras. Nós temos professores com formações incríveis, e esse é um tema central aqui hoje. Nós temos uma equipe pedagógica muito competente, profissionais de várias áreas, então nós temos condições de entregar uma educação de altíssima qualidade e nós já entregamos. A qualidade do nosso currículo envolve diversas coisas, né? No ensino médio a gente tem essa conexão com o mundo do trabalho, que dá um diferencial enorme para os nossos alunos. O ensino superior de altíssima qualidade em várias áreas, com currículos inovadores, como por exemplo o da educação física. Formação dos professores, que é incrível, infraestrutura, equipe técnica, como já disse anteriormente. Nós conectamos, através de todos os nossos laboratórios, projetos, eventos, conectamos teoria e prática em muitos momentos, podemos avançar nessa direção, mas já fazemos. Tem uma diversidade cultural no campus muito bonita, que faz todos nós aprendermos. Quando a gente anda por um corredor, a gente vê o Brasil espelhado ali nesse único corredor, e se você passar um único corredor do IFMT, você vai aprender muito, se você passar atento.
um único corredor, você vai aprender muito com a quantidade de pessoas bonitas, diversas, de culturas diferentes, de religiões diferentes, de, de competências diferentes, de origens diferentes, né, que tem, cada um tem suas lutas, tem suas origens. Nós temos uma formação para a cidadania, professores muito sensíveis em várias áreas, mas aqui gostaria de ressaltar a área de humanas, com professores antenados, fazendo pesquisa de ponta nessa área também de formação para a cidadania. É claro que essa é uma função de todos nós, não só da humanas. Pesquisa científica e extensão, que cresce cada vez mais, que já entrega resultados muito, muito relevantes para a sociedade, temos intercâmbios, então tudo isso forma o currículo IFMT. Tudo isso em conjunto e muito mais. Não quero teorizar, isso aqui vai demorar poucos segundinhos, mas existe o currículo formal, aquele que vem de diretrizes curriculares, objetivos, PPCs, componentes curriculares, né, as disciplinas. Existe o currículo real, que é a aplicação disso dentro de sala de aula, como os professores, os pedagogos, os gestores conseguem aplicar, levar isso para dentro da sala de aula. Existe o currículo oculto, que é aquele que acontece com um aluno se relacionando com o funcionário da limpeza, com o carro que o professor chega e dá um exemplo onde ele estaciona, com a convivência gentil ou nem tanto entre os colegas durante um processo eleitoral e em vários outros momentos. Esse currículo oculto está nos corredores, está nas quadras, está na porta do colégio, está na limpeza da calçada, está em tudo que acontece dentro do nosso instituto. Então, pensar currículos também não é uma coisa tão simples. Filosoficamente, o que é um currículo? Nós precisamos pensar qual mundo sonhamos e queremos. Essa é a primeira grande resposta. Podem ficar tranquilos que eu vou pousar no chão da sala de aula com prática, mas precisamos partir dessa primeira reflexão de que o primeiro passo é qual mundo sonhamos. Dentro deste mundo que sonhamos, quem é o ser humano? Segunda pergunta, quem é o ser humano para co-criar esse mundo? E a terceira pergunta que vai nos levar ao currículo, qual que é a formação deste humano? Qual que é a formação deste ser humano? Se a gente não faz essas perguntas, a gente está reproduzindo um modelo de décadas e séculos. Já chego lá. Esse modelo tem muitas qualidades e alguns possíveis defeitos que precisamos debater. Então, o que é, na prática, o IFMT em diálogos? São lives no YouTube, enquanto estivermos à distância, depois podemos e devemos fazer presencial, de 15 em 15 dias, e a gente tem um ciclo de convidados que é o seguinte: na primeira semana, um convidado externo para falar de currículos, para falar da prática nas escolas no Brasil e, quem sabe, de outros lugares. Hoje em dia, as pessoas estão aceitando os convites e nós vamos ser arrojados nos convites. Então, a gente convida uma pessoa de fora, do Instituto Federal, para falar de currículos, de práticas pedagógicas, de iniciativas educacionais interessantes no Brasil e, quem sabe, em outros lugares também. Aí, daí 15 dias, a gente chama um convidado interno para falar de ensino, de práticas pedagógicas, de um projeto, de uma iniciativa de sala de aula. Nós temos dentro do Instituto Federal um conjunto de talentos. Eu conseguiria citar, eu conheço só uma parte dos colegas, mas eu consigo citar na sequência aqui 40, 50 colegas que eu admiro profundamente e que têm práticas incríveis em sala de aula. Nós precisamos costurar essas práticas. Eu vou falar o nome da querida Lui Patatas. Um dia eu cheguei para ela e falei: Lui, eu quero ser o seu aluno, eu quero aprender como é que você faz. Os alunos saem da sua aula amando leitura, lendo o livro e o mundo. Os alunos escolhem os livros. A Lui lia em 2 dias o livro escolhido pelos alunos, por pior que fosse. E no outro dia, na outra semana, ela estava debatendo em sala de aula. E assim como a Lui, eu tenho vários colegas que eu gostaria de sentar na cadeira e aprender como é que são tão bons professores. Então, a ideia é dar o espaço para esses professores, um convidado interno para falar disso. E aí, essa costura que nós fizemos com a DPPG e com a DIEX, convidado interno, depois de 15 dias, para falar de pesquisa e extensão. Né? Eu quero citar 2 colegas, uma está presente, Larissa. Larissa foi da minha turma de doutorado, ela foi eleita a melhor tese do ano,
de uma prática, de uma pesquisa sobre uma prática que está sendo implementada dentro do campus com uma competência incrível, fruto de uma pesquisa de ponta, de um dos ótimos programas de educação do Brasil, que a pesquisa dela foi eleita a melhor do ano. Então, veja isso. Eu conheço porque eu fui colega dela, mas eu não conheço a pesquisa do colega lá da engenharia elétrica ou de outras áreas, e quero conhecer, né? Então, esse é o espaço que a gente pode compartilhar e deve compartilhar nossas pesquisas e nossos projetos de extensão. Antes de chegar na extensão, o professor Juliano acabou de lançar um livro sobre a tese dele, sobre moradores de rua, que eu comprei, li, e é espetacular, espetacular. Traz uma humanidade inacreditável para esses moradores de rua que às vezes a gente inviabiliza. Um livro incrível, bem escrito, fruto de uma tese também de ponta. E assim, imagino eu que os exemplos vão se estendendo às dezenas dentro do nosso Instituto de Pesquisas de altíssima qualidade e que podem transformar a nossa realidade. E em termos de extensão, também a gente já conhece diversos projetos de bastante impacto. O Instituto está cada vez mais dialogando com a sociedade e este é um caminho, inclusive dentro dos currículos. Inclusive dentro dos currículos. Esse debate da curricularização da pesquisa e da extensão, que está intenso agora e deve ser mesmo, a gente deve buscar trazer para dentro dos currículos. Então, é uma participação, a proposta é que seja voluntária a participação de todos do campus, então vai ser sempre no sentido de que não há convocação, porque para debater currículos, pensar o futuro, nós vamos correr esse risco de trabalhar com educadores livres, educadores que chegam abertos ao diálogo e educadores que querem construir o futuro. Nós vamos correr esse risco de ter um debate aberto em busca de criar esses novos currículos, né? A gestão e a curadoria, ou seja, a escolha, né, dos temas, vai ser da nossa equipe pedagógica, da diretoria de ensino, a gente vai participar, mas, claro, sempre em diálogo com os colegas da DPPG, da DIEX, do DAP, e das coordenações todas, né, dos chefes de departamento, vocês podem mandar os nomes, né, não é para virar um espaço, um embate de busca por espaço, mas é um local de diálogo mesmo e de debater caminhos. Esses convidados, a ideia é que a gente faça uma espécie de roda viva com eles, ou seja, a primeira convidada que a gente está confirmando é uma diretora, foi um convite feito pela professora Karen, uma diretora de uma escola do Pernambuco que transformou, através de um processo muito corajoso e interessante, a escola toda num currículo integrado. Passou por isso já há alguns anos e ela vem nos trazer a prática, o cotidiano, as dificuldades. Porque a pergunta que sempre chega para a gente, todos nós, chegou para mim e chega para vocês, beleza, as palavras estão lindas, mas como é que faz isso no cotidiano, na prática? Né? Como é que a gente chega e integra um currículo mesmo? Então, a ideia é que a gente tenha, junto com o convidado, sempre 3 pessoas de dentro. Uma pessoa da equipe pedagógica, pode ser um aluno eventualmente interessado, ou pode ser um professor da área que vai ajudar a entrevistá-lo. Não é bem entrevista, é mais diálogo mesmo, mas falar sobre a pesquisa daquele determinado professor. Então, a ideia é que a gente faça uma espécie de roda viva para fomentar esse diálogo, né? Então, o objetivo número 1, dialogar sobre currículos para o século XXI, e o objetivo número 2, costurar talentos e ideias do campus. Eu acho que essa é uma demanda reprimida dentro do campus. Sempre que a gente ia para semanas pedagógicas, nós, nos corredores, conversávamos. Poxa, está vindo uma pessoa de longe, ela está ganhando bem, e tem tantos talentos aqui dentro. Não tem problema em vir pessoas de longe. Algumas pessoas vieram e, na minha formação pessoal, foram muito importantes, mas tem muito talento aqui dentro. Então, expor, compartilhar o que está acontecendo aqui dentro para a gente costurar. Não é só por compartilhar, é costurar no dia a dia da sala de aula, costurar nos currículos, costurar nos PPCs e assim em diante.
A pergunta é, se a gente tem uma educação de tanta qualidade, por que a gente precisa criar currículos para o século XXI? Aí eu trago aqui o historiador, né, de renome mundial, Eric Hobsbawm, dizendo que o mundo mudou mais nos últimos 50 anos do que tinha mudado nos últimos 3.000 anos. Né? Então nós temos, como diz o Cortella, se o educador, se o médico do século XVII entrasse no hospital do século XXI, ele ia achar tudo diferente, ele não ia entender nada, máquinas, exames, tecnologia, procedimentos, gestão. Mas se o professor do século XVII entrasse na escola do século XXI, ele ia achar muito semelhante. Carteiras enfileiradas uma atrás da outra, uma pessoa na frente falando a maior parte do tempo, corredores normalmente sujos, né? Porque você pinta um dia, outro dia alguém já está com o pezinho na parede, e por aí vai. Características semelhantes da escola na nossa realidade. Então, nós temos um currículo de qualidade. Mesmo assim, eu acho que o Brasil delega a gente, aos institutos federais, a esperança a exigência não, delega a esperança e delega é, a iniciativa da gente liderar uma educação de alta qualidade. Cabe aos institutos federais, assim como acontece em vários lugares do Brasil, a gente liderar e mostrar para o Brasil que a gente é capaz de fazer de alta qualidade, a gente é capaz de entrar no século XXI também com as nossas pedagogias, os nossos currículos e nossas pesquisas, né, e extensões, e a gente pode e deve mostrar isso, a gente ganha para isso, a gente tem estrutura para isso. A gente pode e deve mostrar isso para o Brasil, que a gente tem condição de ter ainda mais excelência. Basicamente, não vou entrar muito nisso, mas só para problematizar rapidamente. Tá? No lançamento desse FMT em Diálogos, eu vou fazer uma fala, eu e alguns colegas, mas eu vou fazer uma fala que acabou virando a síntese, essa fala é uma síntese de todo o processo de 1 ano e meio, 2, na construção do novo PPC de eventos, que a gente conversou com gente de vários lugares, 3 reuniões com a reitoria, reuniões com pedagogos, com todas as equipes dentro do nosso campus possível, a gente foi buscar livros, ver escolas mundo afora que estavam fazendo a transição e a gente fez uma fala síntese, construiu uma sala síntese. Hoje a gente está sendo convidado para falar em vários institutos federais do Brasil e aí nesse primeiro momento, no lançamento do IFMT Diálogos, a gente vai fazer essa fala síntese e que eu vou aprofundar isso um pouco mais, principalmente possíveis caminhos. Mas aqui eu trago um pouquinho da problematização dos nossos currículos. Sim, eles são de qualidade, sim, eles foram muito importantes na história da humanidade, porque a gente saiu da Revolução Industrial sem escola para tentar levar a universalização da educação para todos no mundo. Uma parte dos países já atingiu, outra parte ainda está tentando. E para universalizar, para que a educação chegasse a todos, valia a pena colocar 50 numa sala enfileirada e repetir o mesmo conteúdo com todo mundo, num processo de formação para essa sociedade industrial. No entanto, o mundo mudou muito, os alunos mudaram muito, nós mudamos muito. Esse modelo nosso, centrado no professor, centrado no conteúdo, primeiro, o conteúdo é espetacular, nós temos que continuar nos dedicando ao conteúdo, mas ele não é tudo dentro de um processo de sala de aula. Nós, professores, estamos sentindo falta cada vez mais do pedagogo ao nosso lado, do psicólogo ao nosso lado, de quem entende de saúde por causa das condições dos nossos alunos. A sala de aula está cada vez mais complexa e a gente agora precisa cada vez mais desses profissionais. Então, mas é uma pedagogia muito centrada no conteúdo, em que a gente, professor, fala 80, 90% do tempo, que fazia sentido há um tempo atrás. Né? E o aluno sentado, passivo, ouvinte, memorizador, reproduzindo o livro e o professor na prova, fazia bastante sentido. No entanto, fazia sentido numa outra sociedade diferente da nossa, não uma sociedade como a nossa, sociedade já caminhando para ser uma sociedade em rede, com uma economia totalmente diferente de uma economia apenas industrial, as indústrias continuam importantes, e é uma concepção filosófica de um estudante como um ser vazio. Então aqui eu vou trazer dois termos,
é uma pedagogia integrada, que é conectar todos os conhecimentos, que é conectar o pensar, o sentir e agir. E eu peço que não confundam as palavras que eu estou trazendo aqui com as propostas advindas do MEC, que as propostas advindas do MEC estão vindo com palavras bonitas, estão vindo com propostas que podem parecer arrojadas, mas com pouca consistência ainda. Então, assim, um currículo integrado, que conecta o pensar, o sentir e o agir. Estou dizendo isso porque ontem eu abri uns livros que vieram da nova fase da nova pedagogia e estava escrito pensar, sentir e agir. Isso é muito mais profundo, muito mais denso, de vários pedagogos ao longo do... muito mais complexo do que a proposta que estava ali nos livros. Pois bem, feito esse parênteses, e uma pedagogia integral. Integral é que considera o ser humano que está sentadinho ali como um ser humano por inteiro, íntegro, que sente, que chora, que ri, que tem talentos, que uns nascem para a música, outros nascem para as exatas, outros nascem para as relações interpessoais, um ser humano que é capaz de trazer os seus saberes para dentro da sala de aula e também ensinar, um ser humano que sonha, um ser humano que não pode ser atropelado por um currículo que está previamente 100% pronto antes mesmo de conhecê-lo. A gente entra com um plano de ensino antes de conhecer nossos alunos, sem saber de onde eles vêm, quem eles são, quais são as demandas, quais são as dificuldades deles. Então, a gente parte dessa grande concepção que, de novo, é muito boa, fez muito sentido, ainda faz algum sentido, mas me parece que nós estamos num momento que a gente precisa mudar nessa concepção de um enciclopedismo. O nosso currículo, ele tem essa concepção na medida que a gente pensa assim, a gente distribui um curso superior em 48 disciplinas, componentes curriculares, cada uma delas quer dar tudo da sua área naquele tempo. É por isso que quando a gente faz as comissões de PPC, normalmente a gente já começa pelo puxa-estica de disciplinas. A minha tem que ter 4 horas, porque a minha tem que ter 2, a minha não pode sumir, tem que criar essa outra. A gente começa pelo puxa-estica de disciplinas e não pelas questões estruturais de um currículo. Então, essa concepção do enciclopedismo, ela gera alguns problemas, ela é boa, porque a gente ama o nosso conteúdo, a gente se aprofunda muito nele, mas acontece que, para citar alguma área específica do ensino médio, uma geografia, em 3 anos ela tem que passar por todas as dimensões da geografia, e aí o que ela faz? Ela passa muito rapidamente, sempre atrasada na agenda, sempre pílulas pequenas, e a gente recai sobre essa pedagogia da memorização, da reprodução, do excesso de conteúdo, ao invés da gente dar grandes saltos. Exemplo, aos 9 anos, na pedagogia Waldorf, os aluninhos constroem uma casa dentro da escola. Nos primeiros 6 meses, eles constroem uma casa com a família de palitinho, eles pesquisam, um pesquisa o iglu, o outro a palafita da Amazônia, eles pesquisam, fazem uma maquete com sua família. Nos últimos 6 meses, eles se juntam, todos os professores da turma, todos os aluninhos e todos os pais, e constroem uma casa ali dentro. O ano que eu participei foi uma casa de hiperadobe, com telhado de grama, medindo a temperatura do ambiente interno da casa, porque o telhado de grama abaixa entre 4 e 11 graus e o hiperadobe também diminui a temperatura. Ou seja, aos 9 anos, o jovem chega ao final do ano dizendo: eu fiz uma casa. E aí uma provocação aos nossos currículos, todas. Lembrando, não há crítica a nenhum educador, não há crítica a nenhuma iniciativa, a nenhum PPC. Há uma problematização de que talvez, não estejamos tão adequados assim. Qual curso de arquitetura ou de engenharia que o aluno pode chegar ao final na sua formatura e dizer: eu fiz um prédio, ou fiz uma casa, né? Pode acontecer em muitos lugares do Brasil de nem mesmo ele fazer, né? De passar por esse processo. Estou dando um exemplo longe da minha área, estou correndo um risco aqui de dar um exemplo, poderia dar os exemplos nas minhas áreas. Bom, então, amanhã, nós vamos fazer essa fala inicial,
reflexiva e apontar caminhos. Por exemplo, curricularização da extensão, não é? Trazer a extensão para dentro da sala de aula. Se a sala de aula abre mão deste modelo de um professor que fala 80%, 90% e caminha para um protagonismo dos alunos, uma parceria entre professores e alunos, o professor ele se torna ainda mais importante, ele não perde a importância não, ele continua com a autoridade, com a liderança, mediando um processo. Mas, ao invés do conteudismo, né, da gente querer passar por toda a área, por exemplo, eu dou uma consultoria eu dou uma disciplina que chama consultoria em turismo, ou seja, resolver problemas, seja de empresa do poder público. Aí o que a gente fez ao longo dos anos? A gente cada aluno escolhe um restaurante no começo do semestre. Esse aluno, ao longo do semestre, faz 4 visitas. A primeira para fazer um diagnóstico de problemas, entrevista cozinheiro, entrevista dono, tira foto, entrevista, entrevista cliente. Numa segunda vez, ele vai ao restaurante para analisar toda a questão de identidade visual, ambientação, marketing, construção, etc. Na terceira vez, toda a parte financeira do restaurante, custos, ganhos. E na quarta vez, ele pega todos esses problemas e propõe soluções, não através do achismo, mas ele vai buscar soluções, mostrar quanto custa, em quanto tempo o restaurante vai devolver. Ou seja, eu, pessoalmente, em 4, 5 meses, eu dou 6, 7 aulas, porque a ideia é que essa disciplina conecte o conteúdo dos cursos inteiros, que ela é no último semestre. Então, eu dou 6, 7 aulas expositivas, mas os alunos estão produzindo um resultado, uma extensão para a comunidade, porque esses restaurantes ganham muito com isso, eles estão aprendendo na prática, teoria e prática junto. Quando presencial, a gente vai aos restaurantes, senta, conversa, vai no restaurante que um colega escolheu, vai a turma toda, senta, conversa, avalia junto. Então, é um processo muito rico, muito difícil para o aluno, tá? Existe uma transição que a gente precisa fazer nos próximos anos das pedagogias dos professores e, de novo, não tem caminho, eu não tenho passo a passo. Nós precisamos construir, cada curso vai precisar construir isso na sua realidade. Mas fato é, existe uma transição cultural de dentro da sala de aula, a gente precisa chamar os pedagogos, os psicólogos, os enfermeiros, todo mundo que puder nos ajudar nessa transição, porque são profissionais preparados, que têm uma contribuição muito importante para isso, e existe uma transição na cultura dos estudantes. O estudante apassivado, sentado numa cadeira que o entorta durante toda a vida, ele é um estudante que às vezes ele acostumou a resolver tudo na última semana. E aí aquela famosa pergunta, professor, cadê o slide para estudar para a prova? Você entende? Ele passou um semestre ou dormindo, ou alguns até muito atentos, tentando prestar atenção em tudo ali, participativos, mas ou ele às vezes não vem na aula e no final ele quer resolver tudo, porque ele acha porque ele acha, não, porque o currículo condicionou ao longo dos últimos 12 anos escolares a agir dessa forma. Muito bem. A proposta é essa, uma proposta de abertura de diálogos, de custo zero para a instituição, de ter um repertório, inclusive, no YouTube, da gente ter um conjunto destes vídeos para que esse debate reverbere não apenas no dia que ele acontece ao vivo, mas reverbere futuramente. A ideia é que seja todas as quintas, uma quinta de manhã, uma quinta pela tarde, para possibilitar que mais pessoas possam assistir, fazer perguntas, participar. A ideia é que a gente traga pessoas de fora e, ao mesmo tempo, pessoas da nossa realidade com esses talentos todos e que a gente consiga debater currículos mais adequados ao século XXI. O mesmo exemplo que eu dei para a extensão é possível dar para a pesquisa, quando você transforma um bimestre numa pesquisa científica, transforma a sala, né, o dia a dia da sala de aula numa pesquisa científica, mas esses debates eles precisam ser cuidadosos, eles precisam ser plurais, ouvir o máximo de pontos de vista possíveis, mas esse diálogo ele precisa gerar um resultado ali na frente, né? Então, ali na frente, a gente pode ter condição de cobrar o professor,
ao ponto de, professor, realmente a sua disciplina demanda 80, 90% de aula expositiva? Então, o que eu quero dizer? Que nós vamos fazer um debate livre, né, de participação voluntária, dialógica, com convite aberto a todos da nossa instituição, mas, ao mesmo tempo, nós, diretoria de ensino, que temos essa missão, em conjunto com vocês, de pensar o futuro do ensino, nós, ali na frente, podemos e devemos cobrar também transformações, né, dos nossos currículos, das nossas ações, para que a gente caminhe para essa possível educação de excelência. De novo, para finalizar, passar a palavra e pedir as sugestões de vocês, que esse é um processo em construção. Nós já temos uma educação de alta qualidade. Eu poderia dizer que não há nada errado com o que fazemos, tá? Não há nada errado com o que fazemos, com o esforço que fazemos. No entanto, se analisarmos um pouco o nosso cotidiano, a nossa sociedade, e vermos que ela mudou muito, nossos alunos mudaram muito, eu acho que quando a gente fizer essa transição, a gente vai ver que a gente vai trabalhar com muito mais prazer ali na frente. E não vamos trabalhar mais como imaginamos. Esses currículos dão mais trabalho. Não vamos trabalhar mais. Nossa função vai mudar como professores aos poucos. E eu acho que a gente corre o risco de ser feliz. E eu acho que os nossos alunos correm o risco de ser felizes também, porque esses números que a gente sempre ouve, relação aluno-professor, que é o aluno, talvez o número principal da instituição, né? A dificuldade da gente obter professor substituto advém desse número. E vão nos botar pressão cada vez mais de cima para baixo nesse número. A gente pode pensar em iniciativas de retenção do aluno, pode e deve, mas currículos apaixonantes, se o aluno entrar dentro da instituição com os olhos brilhantes, ainda mais, é aí que nós vamos ter nossas turmas cada vez mais cheias, com alunos mais participativos, gerar mais resultado na sociedade, mais resultado do que já geramos. E uma frase que eu sempre digo para encerrar é que não há nada mais forte do que uma ideia cujo tempo já chegou. Né? Não há nada mais forte do que uma ideia cujo tempo já chegou, de Vitor Hugo, porque acho eu que nós já estamos prontos para começar esses diálogos. 5 anos atrás, eu acho que não faria sentido para a maioria de nós. Mas agora eu acho que essas ideias de novos possíveis currículos fazem. 5 anos atrás, um pedagogo poderia dizer: a escola nova já propõe isso há 100 anos e nunca conseguiu chegar na sala de aula em nenhum país do mundo. 10 anos atrás. Agora você olha para a Finlândia e fala: pô, está em todas as escolas. O aluno protagonista que faz pesquisa científica, que desenvolve extensão dentro da sala de aula, com currículos diferentes. Não só na Finlândia, mas em vários outros países. E iniciativas ao redor do mundo. Acho que a gente tem condição e a gente tem esse dever, como Instituto Federal, pelo investimento que é feito em nós, de pelo menos buscar liderar o Brasil e mostrar que é possível. A partir de agora eu abro para sugestões, é um processo totalmente em construção. Até agora foi feito um processo participativo de costura com os pares imediatos nossos, mas está aberto, podem sugerir, podemos mudar coisas, podem ficar à vontade. Eu me empolgo nas falas, né? Mas é pela paixão que tenho, pelas aulas, pelo Instituto Federal. E a partir de agora, à vontade para a gente debater.